Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos nós. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Hoje iremos falar aí dos versos 18 ao 32, onde nós vamos ver que nesse texto aqui Paulo ele fala para nós sobre a ira de Deus contra a humanidade. Que o Senhor, então, Ele venha abrir as nossas mentes, que Ele venha abrir os nossos corações, para que nós realmente possamos nos colocar diante da Sua presença, para que realmente nós possamos estar colocando em prática aquilo que o Senhor Ele tem nos ensinado, Ele tem nos orientado, que nós possamos realmente dar continuidade ao ID do Senhor. Então, que a graça de Deus ela esteja sobre nós agora, nos dando o entendimento daquilo que o Espírito Santo ele quer falar conosco. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo os juízos de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver aqui que Paulo está expondo a revelação da ira de Deus sobre a pecaminosidade humana. Aqui ele descreve a verdadeira dimensão da perdição e ele também explica a tese exposta sobre a justiça de Deus, lá nos versículos 16 e 17. Segundo a Bíblia, nós somos pecadores antes mesmo de qualquer ação concreta de nossa parte. Então, antes de nós pensarmos, antes de nós imaginarmos fazer alguma coisa, nós já somos pecadores. Em Romanos 5,12, Paulo ele afirma que por meio da desobediência de Adão,
o pecado e a morte, eles se tornaram uma realidade para todos os homens. Romanos 5,12 nos diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então aqui ele fala que todos pecaram, tá? Todos pecaram devido à desobediência de Adão. Então o pecado entrou por um homem, um único homem, pela sua desobediência. E a partir do momento que esse homem desobedeceu, a morte e o pecado se tornou uma realidade para nós. Em Romanos 5,14 ao 19, aqui Paulo ele vai falar sobre a ira de Deus, que ela vai se revelar segundo as suas próprias más obras. Romanos 5, do 14 ao 19, ele diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito ele veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então o pecado ele veio, ele entrou por um homem. E nós vamos ver aqui que pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Então, pelo sacrifício vivo de Jesus, pelo seu sacrifício no Calvário, pelo seu sangue derramado, nós seremos justificados, né? 1 Coríntios 15, 22 também nos diz assim: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, quando a gente está lendo aqui esse capítulo de Romanos, dos versos do 18 ao 32, nós estamos vendo aqui que a ira de Deus, ela vai se revelando aos homens de acordo com as suas próprias más obras. Então, o homem é que é o responsável por isso. Então, a ira de Deus, ela vai se revelando dessa forma. Nós podemos ver aí o que Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos 21 a 27, nos fala, e também Apocalipse 20, dos versos 11 ao 14. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Mateus 7, 21 a 27. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Apocalipse 20, 11 a 14. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, ao lermos aqui o Evangelho de Mateus e o livro de Apocalipse, nós realmente entendemos que a ira de Deus aqui, ela se revela aos homens de acordo com as suas más obras. O texto de Apocalipse aqui nos faz entender que toda e qualquer pessoa, sem exceção, um dia vai comparecer diante de Deus e prestar contas de suas vidas. Nós entendemos aqui que a salvação ela é um dom de Deus e ela é nos dada por sua graça e ela tem que ser recebida pela fé. E que as nossas obras, elas não são julgadas somente pelo que temos feito, mas pelos motivos que estão por trás delas. Quando o apóstolo Paulo ele começa a fazer a sua análise nesse livro, ele começa aqui, ele nos mostra que essa depravação da humanidade, ela não é uma fatalidade ou uma consequência de ignorância, mas sim uma evidência clara da incredulidade voluntária dos homens. É isso que a análise dele nos mostra. Quando nós lemos o versículo 18, nós vamos ver aqui que o juízo de Deus ele é um fato concreto. E quando nós lemos dos versículos 19 ao 23, nós vamos entender aqui que a rejeição do conhecimento de Deus é a causa do seu julgamento. Então, rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram os mandamentos de Deus. E devido a essa rejeição, Deus teve que entrar com o seu julgamento. Dos versos de 24 ao 32, nós podemos ver aqui que o aumento da iniquidade é o resultado trágico dessa rejeição. Então, conforme foi aumentando, conforme a quantidade de pecados foi aumentando, a rejeição ao conhecimento de Deus levou ao aumento dessa iniquidade. As frases Deus os entregou, Deus os abandonou, nos versos 24, 26 e 28. São duas traduções de um mesmo termo grego que se repetem. A cada vez que essa frase é usada, o seu contexto aqui ela vai indicar o crescimento progressivo da degeneração humana. Nesse ponto aqui, Paulo ele vai nos mostrar que a ira de Deus ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão das pessoas que transformam a verdade de Deus em injustiça. E os que agem dessa forma, eles fazem isso através da sua própria natureza de impiedade e perversão. E por causa disso, eles não conseguem ver a prova da existência de Deus que está manifesta na natureza.
Aqui Paulo ele vai expor aos cristãos de Roma que os atributos de Deus, bem como o seu eterno poder e a sua divindade, elas são facilmente aqui perceptíveis por tudo quanto está criado por Deus. Ele destaca que Deus ele manifesta a sua ira sobre a impiedade e a justiça, e que a ira é algo que somente os injustos podem conhecer. Só que aqui nós vamos ver que os ímpios da época de Paulo, eles tinham ciência. Ou melhor, eles sabiam que a ira de Deus ela se manifestava neles. Os descrentes, eles desconheciam esta verdade. Tá? Eles desconheciam isso aqui. Esse texto aqui é uma explanação do apóstolo que demonstra aos cristãos aqui uma realidade pertinente aos injustos. Porque os injustos, eles são sujeitos à ira de Deus. Nele se manifesta a ira. Só que isso não é um conhecimento pertinente aos incrédulos. Por quê? Eles não sabem, tá? Eles não têm ciência de que eles estão sujeitos à ira. Nós temos que entender aqui que existe o conhecer de ciência ou estar informado a respeito de, e o conhecer cristão, que é Deus em nós e nós nele. Esse conhecer cristão, ele se refere à união com Cristo, tá? Quando Paulo aqui ele fala que as evidências presentes na criação, ela depõe contra os homens que detêm a verdade e a injustiça, aqui ele fala de um conhecimento, ele fala de uma ciência, que não é de total domínio ali dos incrédulos. Porque os incrédulos, eles não conseguem perceber que a natureza depõe contra eles, quando revela a existência de Deus. Porque nós podemos ver que o papel da natureza, ele é duplo. Primeiro, ele revela a existência de Deus e desperta a curiosidade de conhecê-lo melhor. E também, ele depõe contra aqueles que souberam da existência de Deus e não se importaram de ter conhecimento de Deus, que está lá no versículo 28. Paulo aqui, ele é bem claro quando ele fala que a ira de Deus, ela se revela contra dois grandes males. Quais são esses dois grandes males? Primeiro, a impiedade. A ação divina contra a falta de reverência e devoção a Ele. Então, aqui a ação Deus, ele entra com o seu julgamento devido à falta de reverência diante dele. E aqui o outro mal é a perversão. Aí a ação divina aqui, ela vem contra a falta de conformidade com a lei dele. Quando fala no próximo versículo aqui, que vai indicar o que? O termo, a verdade refere-se o que? A verdade sobre Deus. Então aqui esse versículo, ele vai indicar aqui a verdade sobre Deus, quando diz, uma vez que rejeitaram a piedade, a retidão, as pessoas detêm a verdade a respeito de Deus, ou seja, que Deus é o seu Criador amoroso e merece a adoração e o louvor deles. Os pecadores, eles são perfeitamente capazes aqui de perceber, tá? De forma racional, a verdade revelada por Deus, nos versículos 19 e 20. Mas eles escolheram fazer o quê? Suprimir tal revelação. Sendo assim, essas pessoas, elas são
indesculpáveis. Tá? A ira de Deus se manifesta. Então, aqui está se referindo ao tempo presente. É a ira de Deus manifestando-se contra o pecado e a rejeição da verdade. Essa manifestação da ira de Deus, ela não vai se dar apenas no juízo final, mas também silenciosa e invisivelmente no presente. Dos versos 19 ao 25, aqui está falando sobre a culpabilidade dos gentios. Então, aqui, somente aqueles que creem no verdadeiro evangelho, que creem na mensagem do evangelho, eles descobrem a justiça de Deus. Porque é exatamente isso que o evangelho manifesta a todos quantos o creem. Já que os incrédulos é dado a conhecer o quê? A ira de Deus. Porque mesmo eles não sabendo a ira de Deus, se manifestam neles. Mesmo eles não sabendo disso, a ira de Deus vai se manifestar neles. Porque Deus ele manifestou a sua ira sobre os homens que detêm a verdade de injustiça. Por quê? Porque os homens eles vivem em impiedade e em injustiça. E a essas pessoas, a esses homens, competem a ira de Deus. Neles vai se manifestar a ira de Deus, porque é a única coisa de Deus que eles podem conhecer, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, eles rejeitaram a palavra de Deus. E se eles rejeitaram o conhecimento, se eles rejeitaram a palavra, a única coisa que eles vão poder conhecer de Deus é a sua ira. Diferente dos justos, que os justos eles não conhecerão a ira de Deus. Antes eles terão gozo, eles terão paz no Espírito Santo. Por quê? Porque não é pertinente aos justos conhecer a ira de Deus. E aqui, quando nós vamos ler, nós vamos continuar lendo, explanando esse texto, nós vamos ver que aqueles que não creem, eles terão contato único e exclusivamente com a ira de Deus, porque é o que eles têm entesourado, é o que eles têm guardado, é o que eles têm ajuntado, tá? É o que eles têm guardado para si. E a ira de Deus aqui vai se manifestando entre eles. Por quê? Porque no versículo 24 nós vamos ver que Deus deixou todos eles entregues às concupiscências dos seus corações impenitentes. Então Deus os deixou assim. Então vai competir a eles aqui a ira de Deus, por eles serem filhos da ira e vasos da ira, preparados para a perdição. Está lá no capítulo 9 de Romanos, versos 21 e 23. Não podemos perder de vista que a culpabilidade dos homens é em decorrência da condenação em Adão, e não por questões morais e comportamentais, impiedade e injustiças. Então aqui nós vamos ver que vai permanecer a condenação e serão salvos da ira de Deus por não crerem na verdade, conforme o exposto por Cristo lá em João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Mas como que provocam a ira de Deus? Primeiro, na rejeição deliberada da verdade na natureza. Está aí nos versículos 20 e 22. E Deus, de uma maneira soberana, ele tem apresentado seus atributos e sua existência por meio da natureza.
Embora a expressão aqui, o que Deus pode conhecer, ela não possa ser tomada aqui de uma forma em termos absolutos, uma vez que Paulo diz que as pessoas que não estão em Cristo não conhecem a Deus. Vamos ver o que nos diz aí a palavra. Gálatas 4:8 nos diz: mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. 1 Tessalonicenses 4:5 não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. 2 Tessalonicenses 1:8 com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos que essa revelação divina na natureza, ela lança a luz suficiente ao homem, a ponto de torná-lo indesculpável diante de Deus. A verdade sobre a revelação na criação, ela é um tema comum na palavra, na Bíblia Sagrada. Nós podemos ver aí no Salmos 19, 1 e 2, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Isaías 6:3 e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E Jó 42:5 com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então aqui nós vemos que a dúvida acerca da existência do Deus verdadeiro não é algo insuperável, que não possa ser vencida. Ninguém é forçado pelas evidências a ser ateu. Pelo contrário, a observação da natureza faz surgir em nós a pergunta sobre Deus. Ela nos faz saber sobre a nossa dependência quanto à vida. Então, cabe a nós, como criaturas, gratidão e louvor ao Criador. Então, quando nós sabemos, quando a natureza está manifestando a graça divina o tempo todo, é indesculpável diante de Deus quando alguém não o reconhece, quando alguém o rejeita. Então, não tem como existir dúvida. Porque tendo conhecido a Deus, ou seja, eles conheceram a verdade sobre Deus por meio da criação. Está lá no versículo 18. A natureza, ela revela um Deus grandioso e bondoso. Quando a chuva cai, aquela chuva branda, aquela chuva fina, maravilhosa, quando as terras férteis começam a proporcionar a nós todas as variedades de alimentos, nós vemos aí a mão de Deus. Quando nós sentimos o ar, aquela brisa suave passando sobre nós, nós podemos sentir a presença de Deus. Deus, ele é bom. E mesmo com todas essas evidências presentes na criação, há quem se recuse a reconhecer o seu Criador. Há quem decida conscientemente não adorá-lo ou glorificá-lo como Deus. Ou glorificá-lo. Os homens que detêm a verdade pela injustiça, eles permanecem no estado de culpabilidade diante de Deus, mesmo quando é perfeitamente possível entender e ver, por meio das coisas criadas, que existe um Deus. Então, a culpabilidade da humanidade se deu em Adão, onde os homens passaram a serem filhos da desobediência e da ira. O homem, ele tornou-se culpável em Adão. E quando ele entende que Deus existe através das coisas criadas, torna-se indesculpável. Os elementos que a natureza apresenta, ela apresenta tão somente para que o homem permaneça inexcusável diante de Deus.
Porque em vez de aproveitarem a luz que receberam, eles suprimiram o que sabiam ser verdade, a fim de seguirem os seus próprios caminhos. Daí veio o veredito de Deus, culpado. Daí veio o julgamento. Paulo chama aqui a nossa atenção para a rejeição que vinha ocorrendo, tá? Quando trocavam lá o conhecimento de Deus pela idolatria. Salmos 106, 20 diz: e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. A idolatria significa perverter, deturpar a verdade. Isso que significa idolatria. O Deus da Bíblia, ele é inimigo de todos os ídolos. Isso inclui qualquer reivindicação de possuir um caráter absoluto e divino, algo que é veemente repudiado. O homem, ele precisa considerar radicalmente o caráter absoluto de Deus, antes de se precipitar aos pés de um ídolo qualquer. Quando a gente fala caráter absoluto, aqui remete à ideia de ser portador de qualidade soberana. Ou seja, se quisermos fugir do perigo da idolatria, precisamos nos voltar para Deus, pois nada neste mundo visível ele é infinito, perfeito e imortal. Não, nada aqui pode ser divinizado e adorado. A lição crucial aqui é que a natureza e a nossa consciência ela nos ensina é que não há Deus além do nosso Deus, além do nosso Senhor. A Bíblia nos afirma que Deus não desistiu da humanidade, mas ele permitiu que ela se afundasse no pecado de acordo com os desejos pecaminosos do coração humano. E frequentemente, Deus ele dá ao homem novas oportunidades de enxergar toda a culpabilidade do pecado, toda a malignidade do pecado. Por isso que dos versos 26 ao 32, ele fala da punição divina aos idólatras, porque a idolatria, ela leva o homem às formas mais grosseiras de superstição e imoralidade. Nos versículos Romanos 1, 24, aí no versículo 24, no 26 e no 27, ele diz que por causa do pecado, do rompimento da ordem natural da sexualidade, Deus os entregou à imundícia e imoralidade. Então, aqui os versículos 26 e 27, eles são cruciais num debate tão contemporâneo aí sobre a homossexualidade. O versículo 27, ele enfoca não o fato de o homossexualismo ser um pecado que deve ser castigado, mas ele afirma que o homossexualismo por si mesmo já é um castigo, por terem rejeitado a Deus e se tornado idólatras, alguns homens e algumas mulheres tornaram-se escravos de paixões infames. Então, logo eles recebem em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, aqui ele fala que o fato de já ser, já é uma punição devido ao pecado, devido à rejeição do conhecimento de Deus. Os versículos 29 e 32, ele vai nos falar aqui de uma lista imensa dos pecados de toda a Bíblia. Quando nós vamos ver aqui do 28 ao 32,
alguns já achavam que não valia a pena permanecer na sabedoria de Deus. E eles então acabaram aqui seguindo a própria mente doentia e depravada. Eles começaram então aqui a praticar tudo o que não devia, evidenciando aqui uma inúmera variedade de atos antissociais. Aqui onde a gente vai ver quando junta todos, vão descrever aqui a derrota da sociedade humana, à medida que os padrões vão desaparecendo e a humanidade se desintegra. E o versículo 32, ele é um resumo aqui conclusivo da perversidade humana, que apesar de todo o conhecimento, eles não só continuam a praticar, mas o que é pior, eles aprovam os que assim procedem. Um sentimento aqui que a gente vê, que é um sentimento perverso, é igual a uma mente totalmente destituída de sensibilidade moral. Quando nós vemos aqui os versos 29 ao 32, nós vamos ver aqui a lista de pecados de toda a Bíblia. Essa lista aqui ela vai mostrar para a gente a grande amplitude da depravação moral humana. Nós temos que entender aqui o termo toda no versículo 29. Lá no versículo 29, nós temos que analisar e entender o que ele fala para nós aí no verso 29, quando diz assim: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Então aqui, quando ele fala aqui, nós temos que entender aqui que enquanto a sociedade ela vai exercitando aqui a tendência de justificar certos pecados, Deus ele julga todos os pecados sem nenhuma distinção. Porque esses pecados aqui, eles revelam em particular a rebeldia existente no nosso coração. Todos, sem exceção, merecem o castigo de Deus. Porque mesmo não se importando em ter o conhecimento de Deus, os homens não podem negar o testemunho da consciência. Porque mesmo sabendo que eles são passíveis de morte, quem pratica essas ações descritas, quem não se importa em ter conhecimento de Deus, não somente as fazem, como também consentem com quem as pratica. Então, através da nossa natureza depravada e caída, desprezamos a Deus. E isso nos leva às consequências dos nossos pecados. Nós precisamos entender aqui o significado da palavra depravado. Biblicamente falando, significa que o homem nasce sem a capacidade interior de glorificar a Deus. O que queremos dizer com isso? Não há o conhecimento de Deus, não há o desejo de glorificar a Deus, e nem pode, porque o pecado ele impede de conhecer a Deus. É por causa disso que o conhecimento do Evangelho ele se faz necessário nas nossas vidas. É a boa notícia de que Deus existe e a boa notícia de que Ele quer nos salvar. Paulo aqui retratou claramente a inevitável decadência em direção ao pecado. Resumindo tudo do capítulo 1, primeiro, as pessoas rejeitaram a Deus. Depois, elas elaboraram seu conceito de como ele deveria ser. Cederam a toda espécie de iniquidade, ganância, ódio, inveja, crime, luta, engano, malícia, mexericos. Finalmente, chegam a odiar a Deus e encorajar os outros a fazerem o mesmo.
mas ele não é o agente dessa progressão em direção ao mal. Quando as pessoas o rejeitam, Deus permite que elas vivam como desejam. Permite que experimentem as consequências naturais dos pecados que praticam. Uma vez preso nesse movimento descendente rumo ao pecado, ninguém poderá libertar-se por suas próprias forças. Os pecadores devem confiar somente em Cristo para libertá-los da destruição. Então, recapitulando, as nossas obras, elas não são julgadas somente pelo que temos feito, mas pelos motivos que estão por trás delas. Toda obra que é feita por motivação impura, elas serão queimadas. Tá? Deus, ele vê o que nós fazemos em secreto e nós seremos recompensados publicamente. Então, nós temos que nos assegurar de termos entendido realmente o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós não devemos deixar o nosso coração se abrir para concupiscências da carne. Nós temos que deixar que o Espírito Santo ele entre no nosso interior para que nós nos tornemos como o Senhor assim quer. Para que nós possamos estar andando de acordo com as pisaduras do Mestre, para que nós possamos estar andando no nosso alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é a vida eterna. O nosso alvo é nós estarmos com o Pai no céu, no reino, na glória. Então nós temos que abrir o nosso coração para que nós realmente possamos entender e conhecer a palavra de Deus e nós não agirmos como essas pessoas aos quais Paulo explana para nós nesse capítulo. Vamos abrir o nosso coração, vamos nos colocar diante de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantarmos. Então Jesus ele vai vir nos buscar. E quando ele vier nos buscar, o que nós temos preparado para apresentar para ele? O que nós vamos mostrar para ele? O que nós vamos entregar para ele? Então nós temos que parar para pensar que o relacionamento mais importante da nossa vida é o nosso relacionamento com Jesus. Então, se nós temos que preservar esse relacionamento, nós temos que andarmos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor quer. Nós temos que entender que nós estamos vivos com um propósito. E a partir desse propósito, nós seremos usados por Deus. Mas que nós possamos ser usados por Deus, nós precisamos dar a liberdade para que o Espírito Santo, ele trabalhe em nossas vidas. Que o Senhor, então, ele possa estar nos abençoando. Que o Senhor, ele venha nos dar entendimento, discernimento da sua palavra, para que nós possamos estar andando conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos faça tal como Ele assim o quer. Que nós sejamos vasos e vasos de honra nas mãos do Senhor. Que Deus vos abençoe. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Deus, ele fala a todos através da obra das suas mãos. Nós precisamos dedicar um tempo para olharmos o que Deus criou. A mensagem que Deus nos transmite através da natureza é a de que Ele existe. E esta é uma revelação importante, porque a Bíblia nos diz que antes que possamos chegar a qualquer lugar com Deus, nós devemos primeiramente crer que Ele existe. Sem fé, é impossível agradar a Deus.
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, que nós possamos realmente crer na existência do nosso Senhor, que realmente nós podemos estarmos envolvidos com Deus, que nós possamos estar priorizando o nosso relacionamento com Deus. Que o Senhor nos abençoe.